Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos este encontro aqui, tem sido tão precioso. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro Orando a Palavra. Se você já é alguém que está sempre aqui, glória a Deus, seja bem-vindo também, porque uma coisa é certa, você não está aqui, seja pela frequência diária, ou seja, porque por acaso, por uma coincidência, ou porque alguém te mandou esse link aqui de compartilhamento, você está aqui. Eu creio que você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma palavra para revelar ao seu coração e você chegou aqui dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa tem sido a nossa oração, que Deus traga para este encontro todos aqueles com os quais Ele deseja comunicar as tuas verdades eternas. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e agora te convidar também a ler comigo a Bíblia. Nós vamos compartilhar um texto que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 12. Uma história muito interessante a respeito de Isaac, filho de Abraão, e nós temos uns princípios maravilhosos e tão importantes para recebermos de Deus. Então, vamos ao texto. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Assim diz a palavra: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois em grande número, de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai, haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você é muito mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali, acampou-se no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e por esse não houve mais conflito, e deu-lhe o nome de Reobote, e disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Tantos poços. Que história tão interessante! E o que Deus quer falar conosco hoje? Quero cercar alguns pontos importantes. Primeiro ponto: a inveja daqueles que estão ao seu redor quando vem a bênção de Deus na sua vida. Nós não podemos evitar que as pessoas tenham inveja de nós. Muitas vezes elas vão tentar fazer coisas contra nós por causa da inveja, mas nós não podemos parar a nossa vida por causa disso. Nós não devemos entrar em conflitos desnecessários por causa da inveja dos outros. Aqui, Isaac prosperava muito, e os filisteus entulharam os postos, jogaram pedras, entulhos, e isso é uma coisa assim muito séria para aquele lugar, porque é um lugar desértico, um lugar que não havia rios, não havia, era um lugar de muita sequidão, e cada poço era algo extremamente valioso. E de repente, Isaac cava o poço, vem alguém e entulha. Cava o poço, vem um e contenda com ele para tomar o seu poço.
Quantas vezes você já teve que enfrentar esse tipo de situação? Quantas vezes você trabalhou muito, se esforçou e como que alguém viesse e tomasse aquilo que é seu, aquilo que você trabalhou para conquistar? É frustrante, é muito ruim, desde as pequenas coisas até coisas maiores. E o que nós devemos fazer? Aqui, quando fala sobre poços entulhados, nós estamos falando daquilo que gera vida, daquilo que é muito importante. Não podemos olhar apenas pelo sentido material dos poços que eram cavados, mas entender o sentido espiritual de que, às vezes, nós enfrentamos situações, enfrentamos pessoas e coisas que vão tentar parar a nossa vida espiritual, tentando entulhar, ou seja, dificultar o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento em Deus, trazendo empecilhos, obstáculos para as nossas vidas. E a provocação do inimigo é que nós entramos em contenda com eles. Eles querem que nós entremos em contenda. Eles querem que nós venhamos rebaixar ao nível deles. Mas nós não vamos fazer isso. Isaac não fez isso. Isaac não cedeu à pressão do inimigo para se rebaixar ao nível daqueles que te perseguem. Aqueles que te perseguem estão num nível muito inferior ao seu. Eu não falo isso para que você se orgulhe, para que você se vanglorie, mas para que você tenha certeza que aqueles que se opõem a você estão se opondo ao próprio Deus. Sim, eu digo com certeza nisso, porque se você tem caminhado na direção de Deus, se você tem caminhado debaixo do favor de Deus, na confiança que Deus tem cuidado da sua vida, se você é uma pessoa que tem entregue a sua vida nas mãos do Senhor diariamente, os obstáculos que se opõem contra você, igual aqui no caso de Isaac, são obstáculos que são levantados contra o propósito de Deus na sua vida. Mas você não precisa colocar as suas mãos nessa contenda. Deus, no tempo certo, vai abrir novos poços para você. Deus tem algo muito especial, porque a promessa de Deus é que você prospere. A promessa de Deus é que você cresça, que você tenha uma vida abundante. E os obstáculos não são para que nós fiquemos parados nele. Não fique parado guerreando guerras que não são para você guerrear. Não fique parado lutando contendas que não são para você lutar. Existem lutas que são nossas, são legítimas, temos que lutar por aquilo que Deus não colocou nas nossas mãos. Mas aquilo que Deus não colocou em nossas mãos chegou até nós e nós percebemos que está tendo uma contenda, uma divisão, uma perseguição muito grande por causa daquilo. Nós precisamos pensar, Deus, devo lutar por isso ou não? Devo enfrentar essa batalha ou não? Há uma passagem muito interessante que um dos servos de Davi, ele lutava por um campo de lentilhas, e ele lutava, e aquele campo era dele, e ele lutou bravamente por aquilo, enfrentou muitos guerreiros, e Deus deu a ele a vitória. Era tempo de lutar, era tempo de enfrentar. Samar, um dos servos de Davi, um dos guerreiros de Davi, ele enfrentou os filisteus e venceu os filisteus por causa do seu campo, a sua plantação de lentilhas, e Deus deu a ele grande vitória. Há momentos que sim, temos que lutar, temos que enfrentar os desafios e as investidas do inimigo, mas há um momento que nós devemos entender que Deus tem algo muito melhor e maior para nós, e não é tempo de lutar, de guerrear. Ter esse discernimento vai fazer com que você não perca tempo com o inimigo, porque uma das maiores estratégias do inimigo não é necessariamente aparecer para você, sabe, com um espetinho na mão, com um chifrinho, não, mas é colocar você em atividades, em guerras e batalhas que você não tem que lutar para que você perca o seu tempo. Deus não quer que você perca nada, muito menos o seu tempo. Deus quer que o seu tempo seja valioso, que seja um tempo proveitoso em tudo quanto você fizer. E às vezes a estratégia do inimigo é essa, porque só dele conseguir atrasar a sua vida um pouquinho, ele já se dá por satisfeito, porque ele não pode tocar na sua vida, ele não pode te destruir, ele não pode, sabe, tirar você da vontade de Deus, mas ele vai tentar nem que seja atrasar os seus planos. Por isso, saber exatamente quais são as guerras que Deus quer que a gente guerreie é muito importante.
Isaac dá para nós aqui uma lição muito grande. Aqueles homens ali de Abimeleque, eles entenderam, você é grande demais, você cresceu muito, você não pode ficar no nosso meio. Ou seja, eles expulsaram Isaac. Isaac simplesmente entendeu, realmente, eu sou grande demais para estar aqui no meio de vocês. Eu vou embora, porque Deus tem algo melhor para mim. Às vezes as rupturas são necessárias, mas com discernimento, entendendo que Deus está guiando você para algo melhor e maior, e algo que alinha com o propósito de Deus. E aí você não vai guerrear guerras que não são suas, e você vai chegar num campo e Deus vai fazer você prosperar, e os seus poços jamais serão entulhados pelo inimigo, e aquilo que você fizer não será mais roubado. Aquilo que Deus colocar nas suas mãos vai durar para sempre na sua vida, para as suas gerações. Aquilo que Deus confiar a você, você vai prosperar, porque Deus tem um propósito. Apenas busque sempre a direção de Deus. Quais são as lutas que Deus quer que você guerreie e quais são as situações que Deus quer que você abra mão e entregue e deixe para lá e siga adiante. Isaac nos mostrou aqui. Ele abriu um poço que era do pai, entulharam de novo. Pegou outro poço, entulharam de novo. Abriu outro poço, roubaram o poço dele. Abriu outro poço, roubaram. Ele não contendeu, ele não entrou em conflito, ele entendeu o seguinte: Deus tem algo melhor para mim. E foi o que aconteceu. Logo em seguida, Deus colocou ele no lugar seguro e ninguém mais tocou nele. É o que vai acontecer com você. Por enquanto, você talvez esteja enfrentando esses usurpadores, esses entulhadores de poços, mas persevere, deixe para lá, siga adiante, não se rebaixe ao nível do seu inimigo, mantenha o nível de filho de Deus, que é a mais alta posição que alguém pode receber nessa terra, e avance para o propósito de Deus, porque muitas vezes é tempo de lutar, mas talvez hoje é tempo de saber abrir mão para algo melhor que Deus tem para você. Deus vai te dar uma palavra, confie nela, siga adiante e não se abaixe ao nível dos seus inimigos. Você está muito além, você está num nível muito mais alto, e esse nível mais alto é exatamente aos pés do Senhor Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que está aqui comigo, recebendo essa palavra de edificação, de encorajamento, que o Senhor gere fé no coração desta pessoa para que ela saiba o momento certo de deixar as guerras para trás e o momento certo de enfrentar as guerras. Que ela tenha discernimento de saber o que precisa ser aberto mão para receber o novo do Senhor. Para que ela entenda que o velho muitas vezes tem que ser deixado para trás para que o novo chegue. Que as mãos estejam livres para receber o novo do Senhor. Que o Senhor ajude cada uma dessas pessoas hoje a ter o seu coração desapegado do passado, desapegado dos velhos poços entulhados, para que possam ver os novos poços abertos pelo Senhor, onde haverá abundância de água límpida e pura, para a glória do seu nome e para desfrute e deleite dos seus filhos amados, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você continue prosperando em tudo quanto fizer e não se importe com aqueles que têm inveja de você ao longo do caminho. Você não pode fazer nada contra eles, mas você pode fazer muito em seu próprio favor. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com pedido de oração e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E nós continuamos aqui a proposta, orando a palavra na firme convicção de que dessa palavra procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida.